Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos atender a um pedido especial do nosso aluno Alexandre, que gentilmente nos enviou essa prova do Tribunal Superior do Trabalho recentemente aplicada e nos pediu que fizéssemos o comentário às questões de língua portuguesa. Estamos aqui para ajudá-los no que foi preciso e aí o nosso Alexandre usou esse direito, que eu acho que todos vocês devem usar também, e nos enviou esse material. Na medida do possível, gente, a gente sempre procura atender aos pedidos das pessoas que nos procuram aqui pedindo alguma ajuda em língua portuguesa para concursos, ok? Então, não hesite em mandar o material que você gostaria de ver comentado aqui. Para isso, basta você se inscrever aqui no canal, certo? Assistir as nossas aulas, seguir os conteúdos que estamos colocando aqui e muito em breve você terá, como o nosso Alexandre, para quem eu já mando um abraço desde já, a sua prova comentada. Essa prova também vai ser bastante útil para você que está aí atrás de uma vaguinha no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, um concurso que já está em vias de acontecer, certo, pessoal? Então, vai aí a nossa ajuda. Não hesitem aqui também em postar as suas dúvidas, se elas se fizerem necessárias. Então, temos aí uma prova, né, com 16 questões. Vamos aí ler o texto, que vai servir de base para as questões de número 1 a 4. O título do texto é Signos a compreender. Estamos vivendo uma época marcada pela explosão de signos. São incontáveis as formas pelas quais entramos em contato com linguagens de todos os tipos, com todas as finalidades e com incontáveis meios de formação e reprodução de mensagens. Da propaganda às causas políticas, da celebração de personalidades às conquistas da ciência, dos valores do mercado às exposições de marcas. Tudo passa por ferramentas e plataformas que se chamam outdoor, imprensa, redes sociais, shows, exposições, debates, comícios, manifestações. A impressão primeira é de uma grande saturação, a pedir seletividade. O risco imediato é o da dispersão da consciência pelos mil atalhos dos signos que nos chegam, trazendo consigo tudo o que pode haver neles de valores contraditórios. Contra esse mar de informações, opiniões e argumentos desencontrados, nossa defesa é, como sempre, a análise a partir de um certo equilíbrio do nosso próprio julgamento. Mas, para contar com este, é preciso sempre escolher, o que significa eleger os valores básicos que nos sustentem em pé com sua coerência. É o que se pode chamar de ética genuína, aquele conjunto de valores que somos capazes de escolher para a nossa prática e não apenas para a nossa imaginação. É o que nos pede, cada vez mais, um mundo tão fulgurante na sua explosão de signos e mensagens. O excesso de informação bruta é descontrolado e contemporâneo, mas o desafio permanece o mesmo de há muito tempo. Encontramos nossa forma de ser sujeitos numa sociedade onde tudo insinua que somos objetos de um sentido que já nos reservaram. Ser sujeito da nossa própria consciência não é, todavia, fechamento dentro da instância individual. Pelo contrário, é saber avaliar o que há de problemático na nossa relação com o outro, com as coisas do mundo, e fazer disso a riqueza mesma da nossa vida. No mundo provocado por signos, saber ler é mais que saber codificar, é escolher o sentido que sabemos dar a eles. Então, temos esse texto, ok? E já temos aí a questão de número 1, ok? Que está fazendo menção aí à estruturação do texto. A estruturação do texto é um aspecto da interpretação de textos que diz respeito à maneira como as informações são organizadas e encadeadas de maneira a formar o tecido textual. O tecido textual, o resultado dele é uma unidade de sentido. Ok? De maneira que as questões sobre estruturação de texto são aquelas que visam saber como o texto se estrutura, se organiza, para dar o sentido e cumprir as intenções do autor. Certo? Então, nós temos aí que diz: o primeiro parágrafo consiste de uma tese geral, segundo a qual a riqueza de informações da vida contemporânea deve ser aproveitada sem restrições em toda a sua diversidade. Se a gente for lá no primeiro parágrafo, a gente vai ver que não é exatamente isso, porque ele avisa aqui, ó, que pode ter um risco, certo? Da dispersão da consciência aí,
ok? E isso exatamente não é ser aproveitada sem restrições. No item B, nós temos o segundo parágrafo expõe as precisas formas pelas quais se apresentam para nós as múltiplas mensagens da vida em sociedade, em seus mais variados meios de comunicação. Então, as precisas formas, certo? Então, ele vai aqui no segundo, ok? Ele bota lá, quanto esse mar de informações, opiniões e argumentos desencontrados, ok? Na verdade, aqui, quando ele bota esse mar de informações, ele já não precisa que formas são essas em que as mensagens se manifestam, certo? Fala em conjunto de valores, fala em explosão de signos, mas não define exatamente quais são, ok? Então, o item B também não é certo. No terceiro item, no item C, temos o terceiro parágrafo, chama a nossa atenção para a necessidade de constituirmos uma consciência que procura dar conta da nossa desafiadora e proveitosa inserção na vida social, ok? Aqui ele diz lá, ó, né? O desafio permanece o mesmo, encontrar nossa forma de ser sujeitos numa sociedade onde tudo insinua que somos objetos, ok? Então, aqui no terceiro parágrafo, eles realmente chamam atenção para a constituição dessa consciência que vai fazer com que a gente consiga lidar nela, ser sujeito à própria consciência, lidar nesse universo de signos. Então, a questão número 1, podemos responder aqui no item C. Ok? Seguindo em frente, temos a questão de número 2, que vamos ter lá. Considerando o contexto, opõem-se, quanto ao significado, os segmentos, ou seja, vai ter uma relação antonímica, né, de oposição. Ok? Então, nós temos aqui, na letra A, época marcada pela explosão de signos, uma grande saturação, né? Então, não tem relação nem de oposição, nem de confirmação uma com as outras, né? No item B, temos ferramentas e plataformas, redes sociais, shows, exposições. Aí, ferramentas e plataformas e redes sociais estão muito mais numa relação de proximidade do que de oposição. Então, não pode ser também o item B. No item C, mar de informações e um mundo tão fulgurante. Então, mar e mundo dando ideia de imensidão, ok? O item C, muito mais uma relação sinonímica, ok? Eleger os valores básicos, explosão de signos. Repare aqui que ele está falando de básicos, ou seja, mínimos, e aqui explosão, que quer dizer muito. Então, aqui temos uma posição entre simples e complexo, muito e pouco, que vai nos apontar aqui a resposta da 2 para o item D. Na questão 3, a adoção de uma ética genuína, que é citada ali no segundo parágrafo, requer o quê? Ok? Que reconheçamos o valor positivo de todas as informações que nos alcançam? Não. A gente tem que aprender a ser seletivo, ok? É o que o texto diz, certo? No item B, imponhamos às mensagens que nos chegam uma seletividade de valores. Exatamente, né? É o que o texto está defendendo. Temos que saber filtrar essa explosão de signos que nos chegam, ok? Então, o 3 aqui, mais fácil, né, gente? Letra B, tá? Resposta do 3. Na 4, temos, considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em qual opção, né? Onde é que ele fica adequadamente aí traduzido. Então, na letra A, a impressão primeira é de uma grande saturação, né? A ideia inicial é de uma expressiva sedimenta. Não, sedimentar não tem a ver com saturar. Saturar é satisfazer, sedimentar é estabilizar, acamar, né? Se solidificar num determinado lugar. No item B, dispersão da consciência pelos 1000 atalhos, né? Temos lá embotamento da razão em suas 1000 derivações. Então, atalhos e derivação não é exatamente a mesma coisa, da mesma forma que dispersão não é o mesmo que embotamento e nem consciência é a mesma que razão. Dispersão é os dados, né, se espalharem, as coisas se espalharem, embotamento é ficar esgotado. Consciência é um aspecto da psique humana e a razão também, mas a razão tem a ver com o raciocínio, a consciência tem a ver com a percepção de si, tá? E os 1000 atalhos, não exatamente 1000 derivações, ok? Então, o item B podemos descartar. No item C, a análise a partir de um certo equilíbrio, no segundo parágrafo, síntese a fim de alguma
harmonização, a análise é algo muito distinto de síntese, certo? Ok? Então, não pode ser o item C. No D, um mundo tão fulgurante na sua explosão, um universo tão intrínseco em seu arrebatamento, fulgurante quer dizer esplendoroso, intrínseco quer dizer que tem características em si mesmo. Então, não, nada a ver uma coisa com a outra. Só sobra a letra E, que é a resposta da questão 4. Fechamento dentro da instância individual e retração para o plano mais pessoal. Okay? Então, por eliminação aqui, e também aproximando fechamento de retração, né? Ou seja, um encurtamento, um estreitamento ali de alguma coisa, ok? Instância individual, plano pessoal, 4, letra E. Questão de número 5, atente para as seguintes orações. No número 1, temos: o nosso mundo está saturado de signos. 2, os signos nos chegam por múltiplos meios. E 3, é preciso resistir à pressão desses signos. Eles se articulam de modo correto e coerente em qual período aí? Para ficar correto, não pode haver violação gramatical de nenhuma espécie, e para ficar coerente, as relações de sentido têm de ser respeitadas. Ok? Então, as relações causais, consecutivas, explicativas, adversativas, isso tem de ficar preservado. Uma boa maneira de ver isso daí, ok, é observar os conectivos que estão sendo usados. Então, nós temos: é preciso resistir à pressão desses signos que nos chegam por múltiplos meios e saturam o nosso mundo. Essa aí seria a alternativa A. Então, reparem que para juntar a frase 3 com a frase 2, elimina-se a repetição da mesma palavra signo, corretamente utilizando-se um pronome relativo. Ok? E a união da frase 1 com as demais se faz por meio de um conector aditivo, que mantém a relação de sentido. Então, na questão 5, temos aí a letra A. No item B, esse ainda que dá uma relação de concessão que não está presente em nenhum deles. No item C, esse por dá uma ideia de causa que também não está presente. O à medida aqui, uma ideia de proporcionalidade que também não está presente, ok? E aqui, esse lhes torna a frase incorreta, ok? Então, até por eliminação, podemos ter aí resposta da 5 na letra A. Questão número 6, uma questão bem chatinha, viu, pessoal? Atenção aí nos detalhes dela. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o termo sublinhado em qual frase? No item A, temos que a ninguém ocorra deixar de resistir às informações que nos atropelam. O ocorrer aqui está concordando com o ninguém e não com informações. No item B, a todos nós compete a adequada seleção dos signos e das linguagens. O competir concorda com essa expressão toda aqui, por isso que ele vai para a terceira do singular e não para a primeira do plural, concordando aqui com o nós. C, é a condição de sujeitos a que todos devem aspirar diante das 1000 mensagens. O dever aqui vai concordar com o todos, certo? E não com o condição aqui, que na verdade é o objeto do verbo. No item D, que a toda essa carga de informações corresponde nossa reação criteriosa. Então, o que corresponde a toda essa carga de informações? Nossa reação criteriosa. O verbo está concordando exatamente com esse núcleo aqui. Logo, a resposta, letra D. Na letra E, por mais que se queira resistir a tantas mensagens, né? O núcleo do querer aqui é toda essa expressão e não apenas o mensagens, certo? Então, resposta da 6, letra D. 7. A ocorrência de voz passiva e a adequada articulação entre tempos e modos verbais em qual frase? Na letra A, temos: por mais que nos esforçássemos, não haveremos de conseguir captar o sentido de todas essas mensagens. Ok? Não temos nem voz passiva aí, e esse esforçássemos aqui no pretérito imperfeito do subjuntivo não combina com o futuro do presente, né? Aqui na oração
encaixada na oração subordinada. Então, a letra A está errada. No item B, se fôssemos analisar a fundo todas essas mensagens, certamente muitas delas não contarão com o nosso beneplácito. Mais uma vez, a combinação do pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do presente no indicativo não combina. E de mais a mais, não há também voz passiva aqui. No item C, se eles se dispuserem a analisar todas as mensagens que chegam, não haveriam de se submeter a elas com tanta facilidade, né? Aqui, o futuro do subjuntivo não combina com o pretérito imperfeito, ou melhor, o futuro do pretérito do indicativo. Ok? O item C também perde aqui. No item D, num universo em que tantos signos nos atropelem, né? Então, aqui, se tem o que, ó, já vai pedir um verbo no subjuntivo, né? E aqui não está assim. Aqui tinha que ser em que tantos signos nos atropelam, ok? E também não tem voz passiva, ok? Então, só sobrou o item E. Ainda que venhamos a nos esforçar, o sentido de todas essas mensagens não poderá ser captado por nós. A voz passiva está aqui e a relação entre os verbos está adequada. Logo, a resposta da 7, letra E. Na 8, está clara e correta a redação desse livre comentário. Letra A. Acima de tudo, urge que sejamos capazes de bem discernir entre valores a adotar diante do contingente informacional que nos avalaçam, ok? Em nossa vida atual. Avassalam aqui, né? Está errado, porque quem avassala é o contingente singular e aqui está no plural. No item B, temos: tantas são as informações que nos atropelam que diante delas somos obrigados a permear valores cuja escolha apuremos, né? Aqui tinha que ser cuja escolha apuram, né? Concordando com o antecedente do relativo, que é valores, tá? Então, falso a letra B. Na 8, a fim de que possamos resistir à escalada das mensagens que constituem a contemporaneidade, é preciso adotar valores resistentes em seu aspecto moral. Esse a fim de aqui é no sentido de afinidade, né? E se é o sentido de finalidade, tem que ser separado. A fim de que, ok? De todo modo, além desse erro, tem um problema de vírgula aqui, né? Que falta uma vírgula aqui, separando a oração adverbial deslocada por início do período do restante do período. No item D, uma tal profusão de mensagens é capaz de nos fazerem, né? Então, verbo no plural para um sujeito singular aqui já está errado, vamos parar por aqui, só sobrou o item E. A avalanche de informações que se processa na vida contemporânea leva-nos a refletir sobre os critérios de análise e seleção que devemos adotar. Então, resposta da 8, letra E. Agora, mais um pequeno texto aí para responder as questões de 9 a 11, sobre a música popular brasileira. São notáveis a qualidade e a versatilidade do repertório da nossa mais inspirada música popular. O fenômeno talvez espante até hoje e talvez por isso mesmo também continue pouco entendido na cabeça do país, por causa dessa mistura em meio à qual se produz. A. Embora mantenha um cordão de ligação com a cultura popular não letrada, despreende-se dela para entrar no mercado e na cidade. P. Embora se deixe penetrar pela poesia culta, não segue a lógica evolutiva da cultura literária, nem se filia a seus padrões de filtragem. C. Embora se reproduza dentro do contexto da indústria cultural, não se reduz às regras de estandartização. Em suma, não funciona dentro dos limites estritos de nenhum dos sistemas culturais existentes no Brasil, embora se deixe permear por eles. Então, depois aí da leitura desse texto, temos a questão de número 9, que diz: ao considerar a mistura em meio à qual se produz nossa música popular, o autor do texto ressalta o quê? Então, o que ele quer dizer com esse trecho aqui? A mistura em meio à qual se produz. Certo? O que ele está ressaltando, destacando aqui? Ora, ele está destacando os bem marcados e inflexíveis estilos musicais das obras que ao longo do tempo vêm se impondo ao público. Não, se é mistura, né, é porque não está bem demarcado, nem é
inflexível. Pelo contrário, está bem misturado, não dá para saber quem é quem. Certo? B. A versatilidade de um repertório cuja principal característica é a técnica pura e eminentemente sofisticada das composições? Não. Na verdade, ele diz aqui que nem sempre, né, a cultura ela é baseada na cultura popular, mas ela tem qualidade e versatilidade, ok? Então não é somente pura e sofisticada, né? Ela segue também um traço de cultura popular. Então não pode ser o item B. No item C, temos a representatividade com quem cada uma dessas peças musicais se afirma, deixando clara sua procedência. Não, porque de novo, está misturado ali. Ok? Não dá para saber de quem veio de onde. No item D, as características algo contraditórias das peças musicais em que desponta o caráter híbrido de sua composição e circulação. Esse caráter híbrido justamente ressalta a mistura, né? a miscigenação. Okay? O hibridismo é o quê? Quando a gente mistura coisas de origens diferentes. Okay? E isso, então, bate aqui com a ideia de mistura, por isso que é a resposta da 9, letra D. Na 10, temos, depreende-se da leitura do texto que a música popular brasileira, qual é a afirmativa verdadeira aí? Mesmo inserida numa cultura urbana, não deixa de revelar algo de sua procedência não letrada, é o que está aqui, ok? Bem expresso, olha lá, no item A, citado no texto. Okay? Então, nem precisa analisar as outras aí, porque essa afirmação já joga aqui, confirma no item C. Na 11, o segmento sublinhado pode ser substituído com correção e coerência pelo que está entre parênteses em qual frase? Como é que vai ficar isso aí, caso a gente substitua? O fenômeno talvez espante até hoje. O fenômeno é possível de espantar até hoje? Ficou problema aí de coerência, né? Ficou esquisitinho. Vamos ver as demais. Por causa dessa mistura em meio à qual se produz. Por causa dessa mistura em cuja se produz, totalmente equivocado, porque não está dando a ideia de posse que é requerida para o uso do pronome relativo cujo. Item C. Embora mantenha um cordão de ligação, porquanto conserve. Não, o porquanto é diferente do conquanto. Se fosse conquanto, aí poderia, mas o porquanto é similar ao porquê, ok? Tem valor causativo e explicativo. No item D, não segue a lógica evolutiva da cultura literária. Não vai ao encontro da. Está correto. Ok? Está em relação de oposição, que é o destacado aqui pela expressão não vai ao encontro. Se fosse vai ao encontro, aí estaria errado. Mas o não aqui anula o sentido da conjunção aqui, certo? E torna possível que ela se vincule aqui. Então, de novo, se não tivesse o não aqui, aí a questão estaria errada, certo? Uma pegadinha de leve aí na questão 11, mas a resposta é a letra D. Na 12, a supressão da vírgula altera o sentido da frase em qual das alternativas? Entre os fenômenos da cultura brasileira, destaque-se a evolução da nossa música popular, ok? Essa vírgula aqui não alteraria o sentido, embora ficaria errado, porque está se deixando de isolar um adjunto adverbial deslocado para o início do período. No item B, é inegável o talento de nossos compositores que se esmeraram na criação de suas canções. Gente, a única situação, uma das situações mais comuns, perdão, em que a vírgula altera o sentido é quando nós temos orações subordinadas explicativas e restritivas, porque a vírgula aqui, como ela está presente, ela dá a essa oração um sentido explicativo. A supressão dela vai dar a essa oração que destacamos um sentido restritivo, porque ela é uma oração adjetiva. E a adjetiva, então, o sentido restritivo e explicativo é dado tão somente pela presença da vírgula. Então, tem vírgula, sentido explicativo. Tirou a vírgula, automaticamente passa a ser restritivo, e é por isso, então, que a resposta da 12, letra B. Agora, último texto aí, né, para as questões 13 e 16, reta final, pessoal. A condição dos velhos. Nos cuidados com a criança, o adulto investe para o futuro, mas em relação ao velho, age com duplicidade e má-fé.
A moral oficial prega o respeito ao velho, mas quer convencê-lo a ceder seu lugar aos jovens, afastá-lo delicada, mas firmemente dos postos de direção. Que eles nos poupe de seus conselhos e se resigne a um papel passivo. Veja-se no interior das famílias a cumplicidade dos adultos em manejar os velhos, em imobilizá-los com cuidado para seu próprio bem, em privá-los da liberdade de escolha, em torná-los cada vez mais dependentes, administrando sua aposentadoria, obrigando-os a sair do seu canto, a mudar de casa. Se o idoso não cede à persuasão, à mentira, não se hesitará em usar a força. Quantos anciãos não pensam estar provisoriamente no asilo em que foram abandonados pelos seus? A velhice, que é fator natural como a cor da pele, é tomada preconceituosamente pelo outro, e o velho não pode mais ensinar aquilo que sabe e que custou toda uma vida para aprender. Então, da leitura do texto, temos aí a questão de número 13, que diz o seguinte: revela-se a duplicidade com que os adultos se posicionam diante dos velhos na relação entre esses segmentos do texto. Então, qual segmento do texto ilustra aí essa duplicidade, né, com que os adultos tratam os idosos? Isso vai aparecer aonde? Na letra E. A moral oficial prega o respeito aos velhos, mas privá-los da liberdade de escolha. Então, uma está em oposição à outra, e é por isso que responde a questão de número 13. Na A, vejam, investe para o futuro, a moral oficial prega o respeito ao velho. Ambas têm sentido positivo. No item B, quer convencê-lo a ceder o seu lugar, afastá-lo dos postos de direção, ok? Aí tem coisas opostas, mas não revelando aí a duplicidade. No C, que eles nos poupem dos seus conselhos, se resignem ao papel passivo, os dois têm sentido negativo. No D, cumplicidade dos adultos em manejar os velhos, não se hesitará em usar a força. Então, são duas afirmações que não têm relação entre si. Na 14, formula-se com correção e clareza uma observação pertinente ao texto em outras palavras, qual é a alternativa correta? O reiterado uso de aspas indica que se julga impróprio, neste específico contexto, o emprego dos elementos por elas destacados. Se vocês forem ao texto, gente, vocês vão ver que onde tem as palavras entre aspas, há um sentido meio irônico, ok? Como se o sentido que se fosse dar não fosse eles, não fosse aquele, ok? Então, na verdade, esse uso irônico é o que faz com que a duplicidade do texto se revele, né? Porque estamos investindo para o próprio bem, mas, na verdade, os adultos não querem nada disso para os velhos, ok? Então, facinho aqui na 14, né? Podemos marcar a letra A. 15. Quantos anciãos não pensam estar provisoriamente no asilo em que foram abandonados pelos seus? Em relação a essa frase, a retirada da partícula negativa em não pensam tem como consequência a inversão do sentido pretendido? Vejamos, quantos anciãos, né, pensam estar provisoriamente no asilo em que foram abandonados pelos seus? Reparem que esse não aqui é um não apenas estilístico. Ele não é exatamente um não de negação. É como a gente fala assim, quem não gostaria de estar na Europa? Algo desse tipo. Ok? Então, a retirada aqui não inverte o sentido, justamente porque esse não aqui é meramente estilístico. Ele é apenas expressivo. Ok? Então, a A falsa. Na B, temos, substituindo-se a forma abandonados por relegados, segue-se que se deva substituir em que por aqui. Quem relega, relega alguém a alguma coisa, ok? Então, a troca de um pelo outro vai forçar a mudança na regência, ok? Então, correta na 15, letra B. Na número 16, temos, é adequado o uso da expressão em privá-los no início de um período do texto, porque aqui o que acontece? Esse privá-los está sendo usado, né? Por que razão, né? Porque se pretende dar ênfase ao momento em que ocorre a referida privação? Não, aqui não tem nada que... É o momento por causa do verbo no infinitivo, mas não tem nada que dê ênfase aqui. B, está sendo utilizada coerentemente com o mesmo valor de mesmo se os privam? Não, porque esse mesmo aqui dá um valor concessivo que não está presente aqui.
C. É uma retomada da correta regência do termo anterior cumplicidade, né? Então, vamos lá onde está o cumplicidade. O cumplicidade, veja-se no interior da família a cumplicidade em privá-los, ok? Porque quem é cúmplice em. Então, esse em aqui, ó, está sendo regido pelo nome cumplicidade. Então, correta aqui o item C na questão 16. E assim a gente encerra esse comentário, essa prova do TST, que nos foi enviada pelo nosso aluno Alexandre. Alexandre, um abração para você, boa sorte, a gente espera que esses comentários tenham sido úteis para você. Se as dúvidas permanecem, você já sabe o que fazer. Entre em contato aqui conosco, porque aqui você sabe que nós não deixamos respostas em branco, não deixamos ninguém com dúvidas, certo? E a todos que desejarem provas comentadas, façam como o Alexandre, mandem para cá e teremos prazer em comentá-los. Se a prova foi útil, pessoal, curtem, comentem, compartilhem com seus amigos, ok? Porque a divulgação do nosso trabalho é a melhor forma que vocês têm de nos agradecer, ok? Eu espero vocês, então, na nossa próxima videoaula. Um abração e até lá!